Irmãos, graça e paz. Vamos continuar, né, irmãos? Hebreus capítulo 1. Vamos terminar hoje, pela graça de Deus. Hebreus capítulo 1. A gente vai ver os dois últimos versos de Hebreus capítulo 1, 13 e 14. Hebreus capítulo 1, 13 e 14. Hebreus capítulo 1, 13 e 14. A Escritura diz o seguinte: Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? A gente vai terminar, irmão, de trabalhar esse capítulo, vai falar sobre a superioridade de Cristo, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, na tua bendita providência, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Também eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe, Deus, a nossa reunião de doutrina, como também, Pai, a reunião lá em Camaragibe também, ó Deus. Abençoa, Pai, teus servos, ó Pai, que a gente possa estar crescendo em graça e conhecimento. Tudo isso te rogamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos pegar nossos cenários. Cento e quarenta e quatro. Ô Mari, aí vem pegar, por que você colocou com as duas? 144. Achar, irmão? Pegando aí? Eu já estou com já. Vai chegar no fechamento. 144. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante um Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim.
irmãos. Bom, irmãos, a gente começou a estudar Hebreus, e nesse capítulo de Hebreus a gente está vendo sobre a superioridade de Cristo. Só fazendo uma geral de tudo que a gente já viu, certo? Toda a doutrina vai fazer isso, tá? Eu vou fazer uma geral do capítulo daquilo que a gente tiver visto. Então, irmãos, a gente viu no capítulo 1, né? Um meio pelo qual Deus, nos últimos dias, né, fala. Né? Hebreus 1 e 2, vai falar que Deus falou de determinadas maneiras, não é? Em certo tempo, mas nos últimos dias Ele falou através do Filho. Os últimos dias, irmãos, começaram quando o Senhor foi assunto aos céus. Ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Tá? Isso de forma muito clara, irmão, está lá em Atos 2, por ocasião lá daquela manifestação gloriosa do Espírito Santo. Pedro, quando vai falar, vai explicar, né, o que estava acontecendo lá em Atos 2, Pedro vai dizer: o que ocorre é o que fora dito por intermédio do profeta Joel. Aí Pedro vai começar a falar a profecia de Joel 2. Tá? E Pedro vai dizer que nos últimos dias derramarei do meu espírito e por aí vai. Tá? Então isso aí fala, mostra que os últimos dias começam depois que o Senhor ele é assunto aos céus. Então, irmãos, o texto também que a gente está estudando vai continuar falando a respeito de quem é o Senhor Jesus. A gente aprendeu e viu isso aqui na igreja, né? Que o texto vai falar daquilo que a gente, na linguagem técnica, e novamente eu vou falar para os irmãos o que é, né? A trindade ontológica, que é quando você vai estudar o ser de Deus, entendeu? Por que o Pai é Deus? Por que o Filho é Deus? Por que o Espírito é Deus? O que é que faz que a Santíssima Trindade seja reconhecida como possuidora da divindade? Então isso é trindade ontológica, tá? Que aí a gente estuda a questão dos atributos de Deus, entendeu? A gente também viu a trindade econômica, que quer dizer isso, que cada pessoa na Santíssima Trindade tem um papel. A gente viu que o papel de se encarnar, o estado da humilhação, nascer debaixo da lei, crescer em graça e conhecimento, morrer, ser sepultado, tudo isso foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade que fez. Então, na trindade econômica, o papel da segunda pessoa da Santíssima Trindade foi assumir a natureza humana, ser servo sofredor. A gente viu também que quando o Senhor Jesus assumiu a natureza humana, ele esvazia-se de sua glória, não de sua divindade. O Senhor Jesus não deixa de ser Deus, até porque Deus não pode deixar de ser Deus. Tá? Porque se Deus pudesse deixar de ser Deus, isso acarretaria que então nós teríamos a morte de Deus. Estão entendendo, irmãos? Se Deus deixa de ser Deus, então Deus morreu. Mas Deus não pode morrer porque é eterno. Isso é uma contradição de termo. Agora, ele se esvaziou de sua glória. O texto lá de Filipenses 2 vai falar sobre isso. Tá? Então, irmãos, a partir do verso 5 até o verso 14, depois de ter falado que o Senhor Deus só fala através do Filho, e esse modo de falar através de Jesus, entendeu? Isso é característica dos últimos dias, certo? De falar também que o Senhor Jesus tem a mesma natureza, não é? A mesma natureza. Observa aí o verso 3, esse termo, expressão exata do seu ser. Expressão exata do seu ser. Ou seja, aqui está falando de ontologia, ou seja, o ser de Deus, entendeu? A natureza de Deus, a natureza do Pai, a mesma natureza do Filho, a mesma natureza do Espírito. Agora, quando a gente fala de trindade econômica, a gente entende, o Pai nunca assumiu forma humana, o Espírito nunca assumiu forma humana, Jesus assumiu forma humana. O Senhor Jesus já vinha assumindo, melhor dizendo, já vem assumindo esporadicamente formas humanas nas manifestações veterotestamentárias que ele apareceu. Entende, irmãos? Mas o Espírito não, o Pai não.
Tá? Então, depois que a gente viu o estudinho, a partir do verso 5 até o verso 14, que a gente vai terminar esse capítulo, o autor aos Hebreus, ele vai falar que Jesus é superior aos anjos. E aqui, irmãos, deixa só lembrar os irmãos o porquê o autor de Hebreus está construindo essa arquitetura, entendeu? De mostrar que Cristo é superior. No primeiro momento ele fala que Cristo é a expressão exata do ser de Deus, do Pai. No segundo momento, Cristo é superior aos anjos. Se vocês estão percebendo essa arquitetura aqui, entendeu? De personagens, por assim dizer, no primeiro momento, o autor de Hebreus vai dizer, Cristo é a expressão exata do Pai. No mesmo capítulo, a partir do verso 5, Cristo é superior aos anjos. Numa questão de escalonária, numa questão de primeiro, segundo, terceiro lugar, a gente colocaria primeiro Deus acima de todas as coisas. Mas observa, um ser que é mais forte do que nós, entendeu? Que é bom, quem seria? Anjos. Então, por que depois do Pai, depois do ser de Deus, o autor aos Hebreus vai dizer que o Senhor Jesus agora compara o Senhor Jesus aos anjos? É necessário que os irmãos se lembrem que essa carta foi escrita, essa epístola foi escrita, porque os sacerdotes, que tinham se convertido ao Senhor Jesus, eles estavam querendo voltar para o judaísmo. Eles estavam sendo tentados para abandonar sua fé. Então você precisa entender que Hebreus só existe. Hebreus é uma carta apologética. Hebreus é uma carta onde se vai mostrar, através de Hebreus vai argumentar que Cristo é superior. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Cristo não é superior ao Pai. Cristo não é inferior ao Pai no que diz respeito à ontologia, ao ser. Cristo, no que diz respeito à trindade econômica, ele se esvaziou, assumindo forma de servo sofredor. Então, nesse sentido, ele falou, o Pai é maior do que eu. Na questão da economia, na questão da função. Mas na questão do ser de Deus, na questão da natureza, Cristo nunca deixou de ser Deus. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que ele é a expressão exata do seu ser. Agora, quando vai para anjos, o autor aos Hebreus, escrevendo para aqueles irmãos que estavam querendo voltar para o judaísmo, que estavam sendo tentados a apostatar da fé, o autor aos Hebreus vai dizer da seguinte forma: Jesus é maior do que anjos. Agora, irmãos, veja só, a gente tem esses judeus aqui, irmãos, eles tinham uma autoestima por anjos, pelos anjos. Porque na mentalidade judia antiga, na mentalidade judaica antiga, a lei foi dada a Moisés através do ministério de quem? A lei foi dada a Moisés através do ministério de quem? Hein, irmãos? Hein? De anjos. Entendeu? Então, observa. Por que é que o escritor aos Hebreus está falando que Jesus é superior aos anjos? E o que é que essa informação vai impactar a cabeça daqueles ouvintes originais? Vai impactar em quê? Lembrem-se, eles estavam querendo voltar para o judaísmo. Então o autor aos Hebreus vai dizer, olha, Jesus é igual a Deus. O Jesus que vocês querem abandonar, ele é a expressão exata do Pai. O Jesus que vocês querem abandonar, ele é maior do que os anjos, a quem nós temos em autoestima. Jesus é maior do que os anjos. Então, irmãos, quando o autor aos Hebreus menciona isso, que Jesus é maior do que os anjos, certo? Então o autor aos Hebreus vai começar a falar a razão. Então nós vimos o quê? O verso 5, né? A qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu te gerei. Certo? Você será meu filho, eu lhe serei pai. Entendeu? E ao introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. É necessário que eu compreenda quando é que isso aconteceu.
Veja só esse verso 6 aqui. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quando é que o Senhor Jesus foi introduzido no mundo? Quando? E quando é que se deu essa questão aqui da adoração? Os irmãos estão lembrados? Hein, irmãos? Estão lembrados ou não? Quando é que se deu esse momento aqui? Pode falar, meus irmãos. Quando é que se deu esse momento aqui, irmãos? Hein? Estão lembrados ou não, irmãos? Quando é que a gente poderia dizer, irmãos, que todos os anjos de Deus o adorem? Oi? Vamos lá ver, irmãos. Lucas 2, 13 e 14. Lucas 2, 13 e 14. Lucas 2, 13 e 14. Vânia vai ler esse texto. Lucas 2, 13 e 14. Lucas 2, 13 e 14. Vânia vai ler esse texto. 13 e 14? Isso. 13 e 14. 13 e 14. 13. E 14. Lucas capítulo 2, 13 e 14. E subitamente apareceu como um anjo de uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Observe, essa atitude dos anjos em relação ao Senhor Jesus, Hebreus vai dizer que é o quê? Adoração. Então, os anjos adoram o Senhor Jesus, certo? O verso 8, o próprio Pai diz para o Filho, né? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. A gente viu isso. O verso 9, né? Amastes a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Para nós entendermos, é como se o Pai dissesse: por isso, Jesus, eu, teu Pai, te ungi com óleo de alegria. Mas é necessário, irmãos, por isso que eu já falei aqui para os irmãos, eu rogo a Deus que os irmãos estejam entendendo e compreendendo. Se você não entender Hebreus, irmãos, e é esse o motivo, sabe, que a gente tem tanta seita, é esse o motivo que a gente tem tanta pessoa que está falando besteira, que não quer compreender a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, ele vai trabalhar com três, né, melhor dizendo, com três informações a respeito de Trindade. A Trindade ontológica, que quando o autor do Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, certo? Então, qual é a natureza do Deus Jesus? É a mesma natureza do Deus Pai. É a mesma natureza do Espírito Santo que é Deus. Natureza. Tá? Natureza. Qual é o trabalho que cada um executa? O trabalho do Senhor Jesus era se encarnar, cumprir a lei, morrer pelo pecado do povo que o Pai tinha dado a ele na eternidade. Qual é o papel do Espírito Santo? Morar no coração dos eleitos, chamar o povo de Deus ao arrependimento. Então cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Eu volto a dizer, esse capítulo aqui de Hebreus 1 é o capítulo onde o autor aos Hebreus prova, por A mais B, que Jesus é a expressão exata do Pai, e que Jesus é maior do que os anjos, e os anjos adoram Jesus. Certo, irmão? Então, olha só, o que a gente vai estudar hoje, de forma mais detida, é os versos 13 e 14. Eu fiz esse levantamento geral aqui, para poder a gente se situar. Tá? O verso 13 e 14. Vê só. O autor aos Hebreus continua explicando para aqueles irmãos, entendeu, que estavam querendo se desviar, e consequentemente essa carta depois fica para toda a cristandade. Certo? Porque Jesus é superior aos anjos. Entendeu? Então o verso 13, o autor diz da seguinte forma: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés? A nenhum anjo foi dito isso. A nenhum anjo foi dito isso. Certo?
Agora vamos lá. Primeiro vamos entender o seguinte aqui. O que quer dizer assentar-se à minha direita? Eu já falei isso aqui para os irmãos e eu vou repetir novamente. Aí eu vou lá para o nosso catecismo maior, certo? O nosso catecismo maior, na pergunta 51, diz da seguinte forma: qual é o estado de exaltação de Cristo? O estado de exaltação de Cristo compreende a sua ressurreição, a ascensão, certo? Está assentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. São essas quatro coisas que é o estado de exaltação. Tá bom? Agora, vamos entender uma coisa clara. O que é que em Cristo foi exaltado? Entendeu? Vamos lá, esse trabalho da exaltação aqui diz respeito à natureza do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Deus. Diz respeito ao trabalho que o Senhor Jesus fez, ou seja, essas informações aqui diz respeito à trindade econômica, trindade ontológica, trindade econômica, irmãos. Tá? Por quê? Porque a pergunta é, veja só, a ressurreição. Vocês já pararam para pensar uma coisa? Apesar das duas naturezas de Cristo elas serem unidas, mas elas não se confundem. Elas são unidas, mas não se confundem. Certo? Elas são unidas, mas não se confundem. É até tanto que o termo técnico para isso é Theotropos, Deus-homem. Tá bom? Então veja bem, apesar que a palavra de Deus, às vezes, ela bota a característica, preste atenção, a característica de uma natureza, ela atribui a uma pessoa e a característica de outra natureza atribui a outra pessoa, a mesma pessoa. Tá? Por exemplo, feito lá em Atos, vai dizer da seguinte forma, né, que o sangue de Deus, não é? Atos 20, a ideia de que... Vamos lá para Atos 20, aí depois eu vejo essa questão aqui do catecismo, que eu quero explicar isso para os irmãos. Atos 20... Atos 20, 28. Atos 20, 28. A Escritura diz o seguinte, Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Observa aí, é lógico que alguém poderia dizer, mas Deus tem sangue? É lógico que não. Mas aqui é o quê? Aqui está falando, logicamente, da natureza humana do Senhor Jesus. Tá certo? Mas, como a natureza humana do Senhor e a natureza divina, elas não se misturam, mas elas estão unidas, aquilo que é feitura de uma natureza é atribuído à pessoa toda. Tá? Porque elas não são desunidas. Tá certo? Agora, por uma questão pedagógica, às vezes, por uma questão pedagógica, tá, irmãos? Às vezes nós dizemos da seguinte forma, isso é uma característica da natureza humana, isso é uma característica da natureza divina, mas com isso nós não estamos querendo dividir as duas naturezas, porque elas são indivisíveis, mas elas não se confundem. Tá bom, irmãos? Isso tem que ser dito. Então, observa, quando a gente diz aqui, qual é o estado de exaltação de Cristo? Então, a primeira pergunta é, quem foi que morreu para ressuscitar? Será que a natureza divina do Senhor Jesus, ela deixa de existir? Ela morre no sentido de deixar de viver? Lógico que não. Mas a natureza humana do Senhor verdadeiramente morreu. Porque se a natureza humana do Senhor Jesus não morre, a gente tem uma grande encenação. Tem uma grande mentira. Entende? Então, se a natureza humana do Senhor Jesus não morre, não há verdadeira ressurreição. Que é isso, né? Que muitos que não creem na ressurreição vão dizer, né?
que Jesus lá na cruz, ele não morreu. Ele teve uma espécie de desmaio, o batimento cardíaco baixou, e como o pessoal não tinha coisa, lá tiraram, colocaram ele lá, e posteriormente ele voltou. Mas para se dar veracidade à ideia de que ele morreu e ressuscitou, se criou toda aquela narrativa. Mas só que isso não aconteceu. A natureza humana de Cristo verdadeiramente morreu. Por isso que ele ressuscitou. Então, olha só, a gente viu também, irmãos, que desses quatro estados, né, etapas da exaltação de Cristo, a primeira, a ressurreição, a segunda, a ascensão, o terceiro, está sentado à destra do Pai, isso já foi executado. Falta ser executada a última, que é o quê? Que é justamente a sua segunda vida para julgar o mundo. Agora, por que é que eu estou recorrendo ao catecismo? Porque esse nosso verso aqui, veja só, o verso 13, ele vai falar, irmãos, de duas etapas da glorificação de Cristo. E eu quero que vocês percebam, eu quero ver se vocês estão compreendendo. Observa aí. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O que é que já se cumpriu aqui? Assentar à direita. Isso se cumpriu. O que é que falta se cumprir? Isso. Porque isso só vai se cumprir quando? Na segunda vinda do Senhor. Então, observe. O nosso texto aqui está falando do estado de glorificação, da exaltação do Senhor Jesus. Certo, irmãos? Agora, vamos entender uma coisa cá. A primeira vez que aparece essa ideia do Filho do Homem, que na ocasião era chamado Filho do Homem, tá? E só no Novo Testamento nós saberemos que esse Filho do Homem se chama o Senhor Jesus. Mas a primeira vez que aparece essa ideia do Filho do Homem, entendeu? Sentar-se à direita, é lá em Daniel 7. Vamos lá para Daniel 7, para a gente entender isso aqui. Daniel 7, para a gente entender isso aqui. Daniel 7, irmãos, é um daqueles capítulos que vão englobar um grande período de tempo. Tá? Um grande período de tempo. E de certa forma, certo? Estamos ainda debaixo dessa extensão que Daniel 7 compreende. Tá bom? Vocês vão ver. Vamos ver Daniel 7 devagarzinho para a gente entender. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: veja o que estava acontecendo. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Certo? O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes traziam 3 costelas, e lhe dizia: levanta-te, devora, come muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Tá? Então, deixa eu parar aqui. Esses 3 primeiros animais aqui é a Babilônia,
sendo representada por Nabucodonosor, certo? O verso 4, certo? O verso 4. O verso 5. Esse segundo animal aqui, que é o urso, não é? É o Império Medo-Persa, certo? E o verso 6, esse leopardo aqui é o Império Grego. Quando Daniel escreveu isso aqui, quando Daniel teve essa visão, foi durante o período do rei da Babilônia. Tá? Então Daniel viu algo referente ao período que ele estava vivendo, algo referente a um período que estava por vir, e algo referente a um período mais distante que viria depois do segundo rei. Só que Daniel não para aí. Vamos lá. O 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse animal daqui é o Império Romano, e esses 10 chifres aqui são 10 imperadores que vão ter relação direta tanto com os judeus, como também com a igreja do Senhor Jesus. Tá? Mas bora continuar. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Isso aqui é um determinado imperador no Império Romano, que é chamado de pequeno chifre. Tá? Que uns vão dizer que é Nero, outros vão dizer que é Domiciano. Mas a lógica é que seja Nero. Tá bom? Vamos lá. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Agora vê só. Você agora sai, Daniel agora sai da visão dos animais que significam 4 impérios. E agora Daniel começa a ver o que está acontecendo no céu propriamente dito. Isso é para vocês entenderem o que é essa ideia de o Filho do Homem se assentasse ao lado de Deus Pai. Tá bom? Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. O ancião de dias é a forma como Daniel descreve o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Tá certo? Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Se tinha essa ideia também de que o trono do Senhor, no Antigo Testamento, ele é um trono móvel. Tá? É um trono móvel, ou seja, é um trono que era em formato de carruagem de fogo. Esse trono era móvel, que ele andava por toda a terra fazendo justiça. Vamos lá. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Observa aí a designação, os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Esse chifre aqui é um pequeno chifre. Então Daniel, ele volta de olhar o que está acontecendo no céu e começa a olhar novamente o que está acontecendo na terra. O período específico disso aqui é justamente quando esse imperador estava falando isso aqui. Os candidatos é Nero e Domiciano. Nero que começou a perseguição e Domiciano que desempenhou das maiores perseguições, tá? Mas a preferência sempre vai ser de Nero. Então vamos lá. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Ou seja, cada animal desse que representa um reino caído. O 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Bom, é a primeira vez que vai aparecer nas Escrituras essa ideia de Filho do Homem. E se você observa aqui, esse Filho do Homem, ele se dirige ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, os teólogos veem nisso aqui a descrição do que aconteceu depois que o Senhor Jesus foi ressurreto, o primeiro estágio da glorificação. O segundo estágio, a ascensão. Não é? Porque se você pega lá o texto de Atos, vamos lá para Atos e depois a gente volta para Daniel 7. Se você pega o texto de Atos, vê só como é descrito a ascensão do Senhor Jesus.
Atos 1. Atos 1, 6. Olha como é descrito a ascensão do Senhor Jesus. Atos 1, 6. Então se estavam reunidos, lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Essa pergunta aqui se dá por quê? Porque eles criam, entendeu? Como de fato e de verdade o próprio texto. O que é que o texto lá de Hebreus vai dizer, irmãos? O que foi que a gente viu? Por que é que eles fazem essa pergunta? O que é que o texto de Hebreus vai dizer? Não é? Não precisa abrir não. Eu vou lá, ler e volto para cá, para Atos. Não parei para a gente falar para Daniel, para voltar para Hebreus. O nosso texto de Hebreus vai dizer da seguinte forma: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, na cabeça dos judeus, é por esse tempo que tu vai restaurar o reino de Israel? É por esse tempo que todos os inimigos estarão debaixo dos teus pés? Certo? Que tempo seria esse? Se você olha o verso anterior, o versículo 5, o Senhor Jesus vai dizer da seguinte forma: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, observe, você vai ter a fala do Senhor Jesus, que a profecia de Joel 2, 28 a 32 vai se concretizar. O Espírito Santo vai ser derramado sem medida, certo? Na semana de Pentecostes. Então, quando eles falam isso para o Senhor Jesus, quando Jesus fala isso para eles falam para o Senhor Jesus: é por essa época que tu vai restaurar o reino a Israel? É por essa época, usando a linguagem lá de Hebreus, que o Senhor Deus Pai vai colocar os inimigos por estrado dos teus pés? Aí qual é a resposta de Jesus? Não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Observa da seguinte forma: quem é que coloca os inimigos por estrada dos pés de Jesus? Na Trindade econômica, quem é que coloca? Hein, irmãos? Quem é que coloca? Que a gente está vendo aqui. Quem é que coloca? Vou ler novamente, irmãos, o verso 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O texto de Hebreus 1, que a gente está estudando, certo? Hebreus 1, verso 13, vai dizer o quê? Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Quem é que coloca? O Pai, né, irmãos? Quem coloca é o Pai. Né? E o Pai coloca isso quando? O que é que Jesus falou para os apóstolos lá, para os discípulos lá? Atos 1, 7. O Pai coloca quando? Atos 1, 7. O Pai coloca quando? Irmãos, o Pai coloca quando? Leia Atos 1, 7 aí. O Pai coloca quando? Hein? O Pai coloca quando? Oi? Certo, mas observe. Está correta a resposta, irmão. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o quê? Que o Pai o quê? Que o Pai o quê, irmãos? Reservou. Pelo quê? Então, quem é que estabelece o tempo dos inimigos serem postos debaixo dos pés do Senhor Jesus? O Pai. Jesus falou isso. Certo, irmão? Jesus falou isso. Então, observa. Até esse momento aqui, quantos estágios da glorificação do Senhor Jesus tinham acontecido? Quantos? Irmãos? Quantos? Apenas um. Apenas um.
Qual? A ressurreição. Isso. Ele tinha sido assunto aos céus? Ainda não. Ia ser Ainda naquele não. momento, então. Isso. Isso. E quando ele fala que os apóstolos receberiam o Espírito Santo, como o cumprimento de Joel 2, de 28 a 32, qual foi a atitude dos apóstolos? É por esse tempo que o reino vai ser restaurado? Ou seja, usando a linguagem de Hebreus, é por esse tempo que todos os inimigos serão postos debaixo do estrado dos teus pés? A resposta de Jesus é o quê? Isso compete a quem? Ao Pai. Vamos continuar. Aí vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado o quê? Às alturas, e vista à vista deles em uma nuvem, e encobriu dos seus olhos. Então o Senhor Jesus sobe, certo? O texto diz que as nuvens o encobriram. Quer dizer o que isso hoje em dia? Os que estavam lá, não conseguiram mais ver o Senhor Jesus. Não conseguiu mais ver o Senhor Jesus. Aí, para um pouquinho. Se você agora tiver a curiosidade, irmãos, e você perguntar, eita, depois que eles não viram mais o Senhor Jesus, o que é que aconteceu? Você tem essa curiosidade? Vai para Hebreus, vai para Daniel 7. Daniel 7... é como se a Escritura pegasse esse momento que eles não veem mais o Senhor Jesus, não conseguem mais ver o Senhor Jesus, e a gente poderia perguntar, como é que essa viagem terminou? Como é que esse segundo estágio da glorificação do Senhor Jesus terminou? Como é que ele termina? Lembre-se que o segundo é o quê? A ascensão. Ele está subindo. Então, o mestre está subindo. A gente não vê mais o mestre, não é? Está todo mundo olhando. O que é que o texto vai dizer? O verso 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, segundo o estágio da glorificação, virá do modo como viste subir. Ó. Estou olhando o quê? Agora a pergunta é, a gente não está mais vendo ele. E aí, terminou como essa história? Daniel 7, irmãos. Vai lá para Daniel 7, verso 13. Daniel 7, verso 13. Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando as minhas visões de noite, e eis que, observa aí, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se a ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quer saber como terminou a história? A história termina assim. O segundo estágio da glorificação do Senhor Jesus. Mas vamos lá. Verso 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará. Seu reino jamais será destruído. Então vamos lá, irmãos. O que é que foi dito ao Senhor? O que foi dito ao Senhor Jesus? No verso 14. Foi dito o que a ele? Hein, irmão? Foi dito o que a ele? Foi dito o que a ele, irmãos? Verso 14. Leiam aí. Leiam aí, irmãos. Foi-lhe dado o quê? Domínio e glória. E o que mais? E o reino. Para o quê? Nações e homens de todas as línguas, o quê? Seu domínio é o quê? Que não passará e o seu reino jamais será destruído. O Senhor Jesus sentou-se ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora preste atenção, irmãos. Essa fala aqui do verso 14, quando a gente vai lá para 1 Coríntios 15, vamos para 1 Coríntios 15 agora.
Essa fala de Daniel 7,14, quando a gente vai para 1 Coríntios 15, a pergunta é óbvia. Ela já se cumpriu de forma completa? Ela está se cumprindo? Como é que a gente entende isso aqui? Vamos lá. Filipenses 2, todo joelho já se dobra diante do Senhor Jesus? Ou vai se dobrar? Vamos lá. 15 e 20. A gente vai voltar para Daniel 7, tá? Para depois ir para Hebreus, a gente fechar essa questão aqui, desse estágio da glorificação do Senhor Jesus. Então, ó, presta atenção, cara. O Senhor ressuscitou, o Senhor foi assunto aos céus, correto? A gente sabe o que aconteceu depois que os olhos humanos não conseguiam mais ver. O Daniel 7 diz que o Filho do Homem está vindo aonde, irmãos? Nas nuvens. E ele se dirige a quem? Ao ancião de dias. Isso, mas nem o olho humano está vendo. Nem o olho humano está mais vendo. Mas é interessante que ele já sabia o que estava acontecendo. Porque eles conheciam Daniel 7. E observa, o Senhor se senta. Não é essa visão que Estevão tem, né? Eu vi o Senhor Jesus aonde? Estevão, estão lembrados? Não é? Ao lado de Deus Pai. Estevão tem essa visão. E lá, ao lado de Deus Pai, Jesus faz o quê? Ele reina. Entretanto, a pergunta é: todos os inimigos foram postos debaixo do estrado dos pés do Senhor Jesus? Ainda não. Porque é o último estágio da glorificação, ainda falta cumprir. Aí bora para 1 Coríntios 15 para a gente ver que aquilo que é dito em Daniel 7,14 está se cumprindo. Estão lembrados do que eu falei? Está se cumprindo. Quer dizer que a gente poderia dizer da seguinte forma: estamos vivendo hoje, 1 de novembro de 2022, estamos vivendo Daniel 7,14? Sim. Entendeu? Mas não de forma definitiva. Estamos na execução de Daniel 7,14. Vamos lá. Mas de fato, 1 Coríntios 15 e 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, com sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Observa, o primeiro a ser vivificado foi quem? Foi quem? O primeiro que foi exaltado foi quem? Cristo. Depois será quem? Hein, irmãos? Depois será quem? Veja o texto, irmãos. Depois será quem? As primícias, né? Os que já morreram com o Senhor. Paulo vai dizer isso lá em Tessalonicenses. E depois quem? Hein? Os que são de Cristo na sua vinda, os que estiverem vivos. Então vamos lá. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele o quê? Que ele o quê, irmãos? Reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Hebreus capítulo 1 vai dizer que quem coloca todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo? Quem coloca? O Pai. E quando o Pai tiver colocado todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo, o que é que vai acontecer? Vamos continuar. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Cristo reina, viu, irmãos? O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Porque o Pai não está sujeito a Cristo por causa da trindade econômica. A trindade econômica é Cristo que está sujeito ao Pai, na trindade econômica. Na função. A função do Filho é ser sujeito ao Pai. O Pai sujeita todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Entende, irmão? Então por isso que eu falei, a gente está vivendo esse momento histórico. Compreende? Quem é que está no trono? É Cristo que reina, irmãos. Cristo reina sobre todas as coisas. E a gente, irmãos, a gente precisa entender história. A gente precisa entender geopolítica. A gente precisa entender a situação que o nosso país está em cima dessa realidade.
Por mais que as coisas estejam estranhas, mas Cristo reina. E faz parte do decreto de Deus. Entende, irmãos? Então, olha só. Vamos voltar lá para Daniel 7. Daniel 7, 15. Aí a gente vai lá para Hebreus. Esse verso que eu tenho. Oi? Esse verso aqui de Coríntios 15, 28, né? Não é isso? ele diz que Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas tudo sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É justamente a questão da autoridade econômica. Porque a pergunta é, Jesus, muito boa a sua fala, qual é o trabalho do Senhor Jesus? A gente só acha que o trabalho do Senhor Jesus é cumprir a lei e morrer. Isso na perspectiva salvífica o é. Mas o Senhor Jesus hoje está trabalhando. Qual é o trabalho do Senhor Jesus hoje? Como rei, governar sobre todas as coisas. Como sacerdote, mediar nossas orações diante de Deus. Entendeu? E como profeta, falar de forma autoritativa através dos ministros quando a palavra é pregada de forma correta. Entende? Agora, quando tudo acabar, quando o trabalho de Cristo acabar, ele vai apresentar o trabalho completo ao Pai. Entende? Apresentar todo o trabalho completo. Trabalho que foi determinado lá na eternidade, Efésios capítulo 1. Por isso que eu falei, a gente está vivendo esse período. Aí vê só, para entender. Daniel 7,15. Aí Daniel, contamente Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim. As visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei em mim, a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então vamos lá. Agora vai ser dada a interpretação que a gente já viu. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que ele vai receber o reino? Quando? Quando Cristo vier. Tá? Vamos lá. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cuja unha era de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que 10 chifres faziam guerra contra os santos, observa, e prevalecia. Que é o chão entre os 10 imperadores, irmãos, que perseguiram o povo de Deus. Tá? E aí entra cristãos, judeus também que estão com o povo de Deus aqui nesse contexto. Certo? Então vamos lá. E prevaleceu, verso 11, né? 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Vamos lá, irmãos. Verso 22. Quem é que faz justiça por nós? Pastor, algumas dessas eras do passado, acho que mais sobressai essa de Nero, o servidor da igreja, e teve outros imperadores que teve. Que é o quarto animal. Isso. Mas a gente percebe que a igreja, assim, teve esses momentos históricos, né, que mais sobressaiu. Teve outros momentos também, Sim. momentos sanguinários, né, Sim. que houve uma perseguição ferrenha. Como tem até hoje. Até o dia de hoje. Sim. Mas a profecia só se atrela, Boa pergunta. Só isso aí. Daniel 7, a fala é até a destruição de Judá. Pronto. Entendeu? Entendi. O reino, o Judá, enquanto nação, vai deixar de existir no ano 70. Israel já tinha deixado de existir. Só esse período, né? Entendeu? E até que esse animal aqui refere-se especificamente ao Império Romano. Agora a pergunta o que é que Daniel 7 se aplicaria para nós? Por exemplo, o verso 22.
quando vai dizer assim, informa, até que veio os anciões, o ancião de dia, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Então a pergunta é, os santos do Novo Testamento possuíram o reino aqui é a terra restaurada? Possuíram? Não. Nós possuímos o reino? Não. Quando é que isso vai acontecer? Aí a gente entende, porque ainda Cristo falta o último estágio de exaltação. Quando é que os santos possuirão a terra? Quando é que os justos habitarão na terra restaurada? Quando é que a criação ficará liberta do cativeiro? Quando? Está entendendo? Por ocasião da volta do Senhor Jesus. Entende? Os 4 animais diz respeito a impérios específicos. Só que a profecia, quando fala dos animais, vai terminar em Roma. Mas a profecia, quando fala a respeito dos santos, ela não para durante aquele período de Roma. Entende isso? Porque a pergunta é, se assim fosse, depois do 4º império, esses santos teriam possuído a terra. E não possuiu. Ou seja, por quê? Porque há elementos da profecia que perspassa. Por isso que eu falei, a gente está vivendo esse momento histórico. Porque dos 4 estágios de exaltação do Senhor Jesus, 3 se cumpriram. Entende? 3 se cumpriu. Um ainda falta se cumprir. Esse terceiro aqui que se cumpriu, ele está sendo executado no presente momento. A gente poderia dizer, 3 se cumpriram. Ressurreição, ascensão e sentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Beleza? Desses 3, qual é o que está sendo executado agora? Sentar-se à direita de Deus Pai, porque a ideia de que ele está governando. Ele não reina. 1 Coríntios 15 não diz que ele reina. Beleza. O que é que falta acontecer para eu possuir o reino, como Daniel 7, 22 está dizendo? Deus Pai colocar todos os inimigos por debaixo do estrado de seus pés. Esse estágio da glorificação ainda não se cumpriu. Entendemos? Compreende? Por isso que o Senhor falou lá em Atos. Isso não vos compete saber, porque isso é de exclusividade de quem? Do Pai. Então vamos continuar aqui, para a gente tratar da hora. Então ele disse, né, o 23, o 4º animal será um 4º reino na terra, está vendo? Qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisará aos pés e fará em pedaços, 10 chifres correspondem a 10 reis. Depois, irmão, depois tem a relação desses 10 reis, tá? Eu posso colocar lá depois no zap da igreja, tá? Os 10 reis daquele mesmo reino, e depois se levantará outro rei, o qual será diferente dos primeiros, abaterá os 3 reinos. Esse pequeno chifre, a própria história mostra, esse pequeno chifre vai derrubar 3 imperadores antes dele, tá? Tem também a lista. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Aos santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, referindo-se justamente ao período que Jerusalém foi ovo seco a Jerusalém. Jerusalém começou a ser cercada no ano certo, no segundo semestre do ano 66. Entendeu? Que corresponde a 3 anos e meio. Tá? Mas depois se assentará o tribunal para literar o domínio, para o destruir e consumirá até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Isso aqui, o 27, o 26, especificamente o 27, ainda não aconteceu, porque é justamente quando o Senhor Jesus vier. Tá? Então, olha só. Aí o 28 vai dizer, aqui terminou o assunto. Quando você vai ver Daniel 8, aí é especificamente sobre o 2º e 3º animal, tá bom? Daniel 9, a questão das 70 semanas, o texto vai falar. Aí tem um texto aqui que eu acho bem legal, irmão, que é justamente Daniel 10, 21. Daniel 10, 21, abre aí, por favor, irmão. Daniel 10, 21. Daniel 10, 21. O contexto daqui, irmãos, de Daniel 10 é aquela briga, entendeu? Entre o anjo das trevas e o anjo que respondia por Israel.
Aí vem Miguel e batalha, certo? E vem Miguel e batalha contra o príncipe da Pérsia, verso 13. Aí, depois que tem todo esse episódio, né? Entendeu? Todo esse episódio, aí o verso 20 diz o seguinte, Daniel 10, 20. Ele disse, sabes por que eu vim a ti? Esse anjo que veio, né, o Miguel, né? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e ainda eu, eis que virá e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Tá? Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que seja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Esse termo escritura da verdade, irmãos, em outras traduções, isso é como, para vocês entenderem, isso é como se fosse um livro onde está toda a história, todo o decreto do Senhor Deus. Escritura da verdade. Entendeu? Então Miguel está dizendo, o anjo está dizendo assim, ó, eu vou te dizer o que está lá na escrita da verdade a respeito de você, a respeito do que vai acontecer. Então observe, o que é que está escrito nessa escrita da verdade a respeito de nós, igreja, hoje em dia, do Senhor Jesus? Primeiro, Cristo reina. Segundo, o quarto estágio da exaltação ainda não foi verificado. Ele ainda está para acontecer. Quando é que isso vai acontecer? No tempo que o Pai designou. Entendem, irmãos? E aí, agora sim, indo lá para Hebreus, para a gente terminar. Indo lá para Hebreus. Hebreus, o autor dos Hebreus, né, falando sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, ele diz da seguinte forma: qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? Isso já aconteceu. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, irmãos, a superioridade do Senhor Jesus em relação aos anjos é bem evidente, né? Porque enquanto Jesus é Deus, enquanto Jesus é adorado por anjos, enquanto Jesus está ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, enquanto Jesus é a expressão exata do ser de Deus, certo? Enquanto Jesus é chamado de Deus pelo próprio Pai, porque também é Deus. Aí a gente, para não confundir as bolas, aí tem que entender trindade econômica, trindade ontológica, tá bom? Aí o autor dos Hebreus, para mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos, o que é que o autor dos Hebreus diz dos anjos? Que os anjos são o quê? O verso 14, ministros enviados. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Não, para fazer o quê? Servir. Servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Veja a diferença, irmãos, do Senhor Jesus para os anjos. Isso daqui, irmão, tinha um impacto muito grande, porque lembre-se, os ouvintes originais dessa carta, os leitores originais, eram judeus, especificamente sacerdotes, que tinham se convertido ao Senhor, mas por causa de toda a pressão que eles estavam sofrendo, eles estavam querendo voltar para o judaísmo. E o autor dos Hebreus, ele faz essa construção de imagens. Tá? Existe um trabalho bem interessante, que ele vai trabalhar Hebreus só em cima de arquitetura de imagem, arquitetura de símbolo. Se vai usar muito isso. Arquitetura de imagem. Em relação ao Pai, expressão exata do seu ser. Em relação aos anjos, maior do que os anjos. Em relação aos anjos, recebe a adoração dos anjos. Então você tem aqui, ó, esse é o capítulo 1, essa primeira amostragem da superioridade de Cristo. Cristo reina. Entendeu, irmãos? Cristo reina. Agora, Cristo ainda falta, sim, ser glorificado no seu quarto estágio da exaltação. Porque todos os inimigos ainda não foram colocados debaixo dos pés do Senhor. Nós, os seus santos, o seu povo, ainda não possuímos o reino. A criação ainda está cativa. Porque dos 4 estágios da exaltação do Senhor, só 3 foi cumprido. Estão entendendo? Então a pergunta é, quando Jesus vai voltar? Aí começa aquele besterol. Sabe? Vão vir agora. Então na época, não vos compete saber
tempos e épocas que o Pai reservou para si. Só isso. Aí, o que é que o Senhor Jesus disse? Até isso acontecer, o que é que nós deveríamos fazer? O que é que eles fizeram? O que é que Jesus falou em Atos 1? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas aonde? Jerusalém. Aonde? Judéia e confim da terra. Nós temos o Espírito. Nós devemos ser o quê? Testemunho do Senhor. Mas vê, meu irmão, como as coisas estão meio doidas. A gente está igual aos nossos irmãos, preocupado com é agora, Senhor. É agora, Senhor. Aí eu me lembro lá do nosso conhecido, né, Evangelho? 1992, lá em Caruaru, antes do dia 11 de dezembro. Jesus vai voltar, arrebatar a sua igreja, no dia 11 de dezembro de 1992. 1993 vai começar a grande tribulação, vai terminar no ano 2000. E no ano 2000, até o ano 3000, vai ser o milênio. Lembra que escatologia doida, tosca e troncha? Não é porque nada disso aconteceu, é porque quem crê assim está crendo de forma errada. Jesus não vai voltar várias vezes, vai voltar uma vez só. Entendeu? Mas nessa brincadeirinha, muitos venderam as coisas, outros faziam dívidas. Isso eu me recordo perfeitamente bem. Na época eu morava em Caruaru. Fazer dívida, o cara não podia nem botar 1 quilo de feijão dentro de casa. Vou fazer dívida, vou mobiliar a casa. E tu vai ter como pagar? E quem disse que eu vou pagar? Eu vou dar um calote no anticristo. Foi? Estou mentindo não. Estou mentindo não. Caruaru teve. Eu não sei se teve no prédio, mas Caruaru teve. Outros se vestiram de branco. Ficaram em cima das caixas d'água, olhando para cima com as mãos assim, ó. Eu me lembro especificamente desse dia, porque esse dia eu estava servindo o exército. Eu estava no exército, em 92. Passou 92, Jesus não voltou. Sabe o que o caboclo fez? Teve que fugir de Caruaru às pressas. Vendeu o livro dele, a doido, a Dedéu, fugiu às pressas de Caruaru. Hoje ele já é morto. Como é fugir de Caruaru às pressas? Aí o pessoal marcou de novo o arrebatamento da igreja, vai para frente, para 99, mas não teve tanto estardalhaço como foi em 92. Jesus não voltou. Sabe por quê, irmãos? Porque não compete a nós sabermos tempos e épocas. Jesus falou isso. O que compete a mim é ser testemunha. Para pregar para os eleitos de Deus vindo. Tranquilo, irmãos? Quando for na próxima semana, a gente vai começar Hebreus 2. Aí a gente vai começar, irmãos, se vocês verem Hebreus 2, Hebreus 3, Hebreus 4, vai ser uma série de exortações sobre a questão da negligência com os meios de graça e a apostasia que eles estavam correndo perigo. Aí vocês vão ver que o autor vai trabalhar que Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Josué. Você vai ver também o autor aos Hebreus falando que qualquer desvio da fé vai trazer consequência. É por isso que você vai entender, por exemplo, o Hebreus 4:1, temamos, portanto, que se nos deixar a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Vocês vão ver que esses 3 capítulos, 2, 3 e 4, é tudo exortação. Porque, irmãos, eles viram, Jesus é superior aos anjos. Ao autor aos Hebreus vai começar falando, vê só, esse verso 2:1. Por essa razão, qual a razão? Por tudo que vocês viram em Hebreus capítulo 1. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por quê? Porque eles estavam correndo o risco de se desviar. Então, a solução que o autor aos Hebreus dá para o crente que quer se desviar
para crente que quer ficar frio na fé, é que se apegue com mais firmeza às verdades que foi falada. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, Jesus é superior aos anjos, Jesus é Deus e Jesus vai voltar, porque todas as coisas vão ser sujeitas debaixo dos seus pés. Tranquilo, irmãos? Tranquilo? Aí que eu vou até estudar Hebreus 2 na próxima semana, com a graça de Deus, tá? Aí vai ser o mesmo esquema, viu, irmãos? Pedaço por pedaço, pedaço por pedaço, pedaço por pedaço. Eu fiquei sabendo também que o eleito de Deus, o presbítero Ricardo, não foi? Sabiamente, Hebreus 12, bom, porque os irmãos têm que ser saturados de Hebreus na cabeça. Aí vai demorar muito tempo em Hebreus. E eu até peço, Ricardo, quando eu faltar, meu irmão, dê sequência a Hebreus. É saturado de Hebreus na cabeça. A gente está estudando Hebreus? Então não tem sentido eu estudar outra coisa. É Hebreus, 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 Hebreus. Viu, irmãos? Tá? Domingo eu vou estar na igreja, pela graça de Deus. Aí domingo é outra história, é outro assunto. Mas na doutrina é Hebreus, tá bom? Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te rogar em nome do Senhor Jesus, que a gente, Pai, possa ter iluminação do Teu Espírito Santo, que é Deus igual ao Senhor. Que a gente possa compreender as Escrituras, ó Deus, e também, ó Pai, colocar em prática as verdades, porque como a gente viu, né, Pai, aqui em Hebreus 2:1, nós devemos nos apegar com maior firmeza às verdades que foram ditas em Hebreus capítulo 1. Que o Senhor Jesus é a expressão exata do Senhor, que o Senhor Jesus é maior do que os anjos, que o Senhor Jesus, que todas as coisas foram criadas através dele e ele sustenta todas as coisas, e que tu, ó Pai, vai sujeitar todos os inimigos dele debaixo dos pés do Senhor Jesus, na época que o Senhor determinou, como é dito lá em Atos capítulo 1. Que o Senhor nos dê graça de entender para a tua palavra, em nome do teu Filho. Amém. Amém.